Agora, vamos falar um pouquinho daqueles que já nos deixaram pelo seguinte. Essa história é um pouquinho inacreditável, já vou acionando aqui direto, linha direta com o nosso querido Mano Ferreira. Pelo seguinte, pelo que tudo indica aqui em São Paulo, nem para morrer as pessoas têm paz. O que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, Mano Ferreira? Pois é, Marinho. Estamos vendo um arranca-rabo entre a Prefeitura de São Paulo, que fez o processo de concessão do serviço funerário na cidade, e o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Basicamente, na canetada, o ministro Flávio Dino deu procedência a uma ação impetrada pelo PCdoB, que vale lembrar, foi o partido onde o ministro Flávio Dino passou mais tempo filiado durante a sua carreira política, para obrigar a empresa que assumiu a gestão do serviço funerário a retomar os valores que eram cobrados pelo serviço antes da privatização. Isso acaba gerando um enorme problema de insegurança jurídica para os procedimentos de concessão de serviços. É claro, há muitas críticas que podem ser legítimas ao serviço privatizado, mas elas precisam ser encaradas de um ponto de vista de política pública e não na canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para embasar a ação do PCdoB, vale dizer, o sindicato dos trabalhadores desse setor fez um levantamento comparando o preço de alguns serviços funerários antes da privatização e após a privatização. E, segundo o sindicato, há uma diferença muito grande dos valores praticados. Na categoria popular, o preço passou de R$ 428 para R$ 1.494. Quantos por cento dá isso? R$ 1.000 a mais. A prefeitura, por outro lado, alega que os cidadãos que fazem parte do cadastro único têm gratuidade garantida e outros cidadãos de baixa renda que não estão no cadastro único têm um desconto de 25% no preço praticado pelo serviço funerário. Na minha visão, debater esse processo é legítimo e faz parte do processo político, mas não devia ser uma canetada de um ministro do Supremo. E, naturalmente, que isso vai aumentando a rejeição da Corte quando esse hiperativismo do Supremo vai entrando em searas como economia e política. É uma discussão que dá para a gente ter, e eu vou propor aqui agora. Pepe, quer comentar? Vamos com a Jess, então, eu já vou contigo, Pepe. Não, só um ponto aqui, a questão da judicialização na política. A gente vê que um partido vai lá, entra com uma discordância, o PCdoB não é favorável às concessões, às privatizações, sim, entra e aí decide-se. Não a lógica ali de passou pela Casa Legislativa, passou pelo Executivo, foi sancionado. Isso é jogado de lado, que é o nosso sistema usual, que é o nosso sistema do funcionamento das instituições. Mas não, isso é decidido em canetadas do judiciário. Qual o problema aqui? Não só a insegurança jurídica, que o Mano bem coloca, mas a própria lógica do povo e seus representantes. Afinal de contas, foi aprovado da forma usual, da forma ali, por assim dizer, republicana. E aí tem um outro problema. Esse é o tipo de problema que um ministro da Suprema Corte de um país, a casa mais alta, a instância mais alta do nosso judiciário deveria estar trabalhando, que é um problema de funerária e preço. Nós estamos tendo um ministro do Supremo Tribunal Federal decidindo o preço. Isso não é o melhor uso de alguém que tem todo esse aparato de uma corte constitucional. Eu acho que isso beira até o absurdo. Não à toa, muitas vezes ficam abarrotados de processos. Será que dá para resolver a lei suprema da economia de oferta e demanda na base do canetaço, Pepe? Ô, Marinho, não dá. E tem um ponto que eu acho interessante, é o seguinte, o processo de concessão é um processo muito complexo, né? Primeiro que você tem audiência pública, sim, você tem consultas públicas, o povo pode participar do processo, a empresa, quando faz a proposta no processo de licitação para ter a concessão do cemitério, estuda todo o plano de negócio, sabe que vai ter o reajuste da forma prevista no contrato, faz o seu preço de acordo com essa premissa, não é? E aí o judiciário vai lá e muda completamente a lógica prevista no contrato, a lógica prevista nesse processo de concessão. Nós temos que respeitar os contratos no Brasil. Não dá para aceitar que a justiça, não vou nem falar do STF, que a justiça, em geral, queira mudar a equação econômica financeira do contrato.
A justiça não cabe esse tipo de expediente. Cabe, sim, analisar a legalidade e ilegalidade do processo, a validade e invalidade do processo. Não querer subverter a equação econômica financeira. Infelizmente, a Justiça e o STF, nesse caso específico, está atrapalhando a delegação do cemitério, dos serviços funerários para a iniciativa privada no município de São Paulo. Acho que todo mundo aqui está na mesma página em termos de que não vai ser via canetaço do Supremo que vai resolver um troço como esse, mas os preços também, no momento de maior vulnerabilidade ali no seio de qualquer família, no momento de maior tristeza e luto, é algo que realmente precisa ser resolvido o quanto antes. Até porque, enfim, é algo que acontece, tragicamente tem uma demanda diária, eu tenho certeza. Então nunca se fez tanto sentido pelo preço que está sendo cobrado, Paulo, aquela expressão que eu não tenho nem onde cair morto. É bem por aí mesmo, ô Marinho. A verdade é o seguinte, piorou demais com a privatização. Não ficou bom. Hoje, o cidadão paulistano, ele paga muito mais na época que estava só com a prefeitura. Isso é fato. Eu recebo um monte de denúncia. A dificuldade é, no momento de luto, qual família vai querer? Deixa, eu vou pagar, porque eu já me livro disso. Mas eu já tive caso de ir até o IML e ficar lá parado, para as pessoas não serem extorquidas. É complicadíssimo. Agora, eu aprendi na faculdade que o Supremo deve mexer com questões constitucionais. O que isso tem a ver com a Constituição Federal? Estão afrontando a Constituição Federal? Eu acho que seria muito mais prudente se o ministro desse uma decisão, olha, não cabe ao Supremo, essa Corte Suprema, decidir sobre isso. Procure o juiz de primeira instância. Pronto, a argumentação, Pronto, e acabou. É extremamente elástica. A ideia é que o preço que seria abusivo seria uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo eles vão achar uma brecha, né? Enquanto isso, na Corte Máxima dos Estados Unidos se julga 100 processos por ano, aqui tem milhares de processos, eles vão se metendo em economia, sistema funerário, em absolutamente tudo. Eu acho que não é causa para o Supremo julgar isso daí. Não, o sistema judiciário no Brasil está completamente errado, né? Mas na forma que está, o Supremo Tribunal Federal serve como o guardião da Constituição Federal e também como a última instância recursal. Então, todos os assuntos jurídicos acabam no Supremo Tribunal Federal. Falando no próprio, vamos então... Mas você acha que isso era caso de ir para lá? Só um momento aqui. Conclui então, Bebê. Responde. Da forma que está, sim. Não que eu concorde com isso. Acho que a gente tem que pensar na mudança do sistema jurídico no Brasil para deixar o STF somente com questões constitucionais. Enquanto essa mudança